Boa noite, meus amados irmãos. Então, muito bom mais uma noite podermos nos reunir aqui para adorar o Senhor, louvá-lo. Nesse momento eu gostaria de ter um tempo de oração pelas crianças. Deus possa abençoá-las nesse momento onde elas terão um culto direcionado para elas, na linguagem delas, para que também possam estar aprendendo mais a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, e orar também por nós que estaremos aqui aprendendo mais a sua palavra. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos buscar o nosso grande Deus. Nosso Deus amado e querido, mais um momento temos o privilégio de buscar ao Senhor, de louvá-lo por meio da oração e clamar por tua graça maravilhosa, Deus. Já foi pedido aqui e nós queremos continuar clamando ao Senhor, para que o Senhor seja o centro de todo o culto que iremos dar a Ti também agora, através da santa palavra que será pregada e através dos meus amados irmãos que estarão ouvindo aqui, Deus. Que as crianças, que todos que estão aqui presentes possam estar com o coração inclinados para ouvir ao Senhor. Que a Tua santa palavra fira e cure, que a Tua palavra possa salvar, animar, corrigir, e que todos saiamos daqui ansiosos em servir mais a Ti, em amar ao Senhor, em perseverar até aquele grande dia que o veremos face a face. Abençoa os professores, os irmãos que estarão conduzindo o culto infantil, que tudo ocorra para a Tua glória, que todos nós saímos daqui edificados e mais parecidos com o Teu Filho. Em nome de Cristo, que o Senhor possa conduzir cada momento para o Teu louvor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Então as crianças podem sair, calmamente, sem correr. E os irmãos que ficaram aqui, eu peço para que abram sua Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 6. Nós iremos dar continuidade na exposição desta carta. Há um filme de guerra chamado 1917, uma obra cinematográfica que relata um período da Segunda Guerra Mundial, onde vai relatar a história de dois soldados chamados Schofield e Blake. Esses dois soldados, eles têm uma missão muito basilar. Os amigos ou o pilotão deles, que estava do outro lado do exército alemão, eles ficam informados de uma notícia falsa. E ao seguir essa notícia, todo o pilotão, em torno de 1.600 soldados, iriam morrer. E esses dois soldados, Schofield e Blake, eles recebem uma missão de relatar para o seu pilotão, que está do outro lado do exército, essa informação falsa, para que eles não sejam destruídos e mortos. E Schofield e Blake se arriscam, recebem essa missão. E todo o filme vai relatar as dificuldades que eles enfrentam, onde eles têm que passarem pelos meios das trincheiras, por meio de explosivos armados, para justamente pegar os soldados americanos, onde precisa passar por meio do próprio exército alemão. E no meio do processo, o seu amigo, Blake, é ferido e Schofield tem que continuar sozinho. Mas ele persevera, e mesmo em meio à dificuldade, cansaço, fome, perigo, dor, angústia, talvez muito medo, ele chega até o seu outro pilotão, até o pilotão aliado, e avisa e convence aqueles que estão ali presentes a abortarem, no caso, a missão, e não serem mortos. O que marca a vida de um soldado é essa dedicação, essa perseverança. A identidade deles é essa. Eles se empenham por algo. Eles são chamados para algo. Por amor à pátria, por amor àqueles que eles amam, eles doam a própria vida. E deve ser isso também que deve marcar a vida de um cristão. A perseverança. Em meio às quedas, dificuldades, aflições, medos, angústias, questionamentos, dúvidas, nós devemos perseverar. E é justamente sobre isso que o autor da carta aos Hebreus vai nos ensinar nessa noite. Ele vai mostrar para a gente quais são as marcas de um verdadeiro soldado de Cristo. Quais são as marcas daqueles que de fato amam a Jesus. E vai nos ensinar como perseverar até o fim. Mesmo em meio aos questionamentos, às quedas, às lutas, aos fracassos, para cumprir a missão que nos foi proposta por Cristo, glorificá-lo
até o fim da nossa vida. Então acompanhe comigo a exposição a partir do versículo 9, onde o autor aqui nessa carta tem animado os leitores a perseverar em Cristo, porque eles estavam passando por momentos de dificuldades. O Império Romano começou a persegui-los, e como uma forma deles driblarem ali essa perseguição, eles tentam unir o cristianismo com o judaísmo, porque o judaísmo ele era protegido pelo Império Romano. E aí o autor vai mostrar para eles que ao fazer isso, ao retornarem para o judaísmo, ao praticarem a religião judaica, eles estariam abandonando o próprio Cristo. Então todo o teor da carta vai ser mostrar a superioridade de Cristo e mostrar que o Antigo Testamento era apenas sombra, que apontavam para Jesus. E nesse inteirinho ele vai fazer muitas exortações para animar esses irmãos, para que eles perseverem até o fim, para que eles sejam soldados perseverantes, que se empenham mesmo em meio às perseguições que estavam enfrentando. E na nossa última exposição, nós passamos por um texto bem denso, bem difícil teologicamente, que vai falar um pouco sobre o absurdo da queda, onde o autor chama os leitores a uma reflexão, para que eles pensem a respeito de, imagina comigo se vocês caíssem, o que restaria para vocês? E a ideia da reflexão é trazer uma advertência, como uma placa que está no meio de uma pista, indicando que há um precipício logo à frente. Essa placa não tem o objetivo de lhe fazer cair no precipício. Essa placa tem o objetivo de lhe advertir, para que você não caia, e você tenha mais atenção. Da mesma forma o autor faz isso aqui nessa carta, advertindo. É tanto que no versículo 9, que está muito conectado à nossa última pregação, ele inicia dizendo o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, após esse assunto denso, teologicamente, que nós já vimos na pregação anterior, ele inicia aqui o versículo 9 falando de uma forma muito amorosa, se dirigindo, e aqui é a única vez em toda a carta que ele vai chamar os leitores aqui de amados. Então ele muda o tom da carta. Como um pastor dessa igreja, ele se dirige de forma amável para o seu povo. Olha, meus amados, eu tenho convicção de que vocês são salvos. Eu não tenho dúvida de que vocês não são de Cristo, ou que vocês são de Cristo. Eu não tenho dúvida da salvação de vocês. O ponto dele aqui é trazer um encorajamento para que eles permaneçam firmes. É tanto que ele utiliza a palavra aqui que nós estamos persuadidos. Ou seja, ele tem certeza de que esses irmãos aqui não são apóstatas. Pelo contrário, esses irmãos são salvos. Esses irmãos, de fato, fazem parte do povo de Deus. Ele tinha certeza da salvação desses irmãos. Tudo que o autor quer fazer nesses versículos aqui é adverti-los para que eles evitem a descrença. E ele agora encoraja seus leitores a assegurar de que eles receberão melhores coisas que pertencem à salvação deles. Salvação aqui, diferente das cartas paulinas, onde elas têm mais um teor de mostrar para a gente que nós somos salvos. Salvação já na carta aos Hebreus tem mais um teor daquilo que há de vir. Uma salvação futura que nós ainda iremos receber. E aqui nós percebemos algo importante na carta. O autor está falando de certeza de salvação. O autor está falando da certeza de uma missão que esse soldado tem. No caso aqui, os hebreus. Uma missão exclusiva de servir a Deus. Uma missão exclusiva de ser de fato o povo de Deus. Então aqui salvação se refere a questões futuras. E aqui nós precisamos perguntar, irmãos, a respeito de nós mesmos. Porque percebam aqui que o pastor desses irmãos aqui tem certeza da salvação deles. Às vezes nem nós temos certeza da nossa salvação. Muitas vezes somos duvidosos. Mas o pastor aqui dessa igreja tem convicção de que ele está se dirigindo a pessoas salvas. Pessoas que são de fato de Deus. No entanto, ele traz esse teor de advertência. Então, qual é o objetivo dele?
Lembra que quando Jesus, na última ceia com os seus discípulos, ele fala algo que deixa todos com medo. Todos se tremem todinho. Enquanto ele comia, Jesus fala assim para os seus discípulos: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles ficam tristes, angustiados, com medo. E eles começam a perguntar para Jesus, um por um: Senhor, sou eu? Sou eu que vou trair o Senhor? Sou eu que vou abandonar o Senhor? No final, Judas pergunta, talvez ali particularmente para Jesus, Jesus responde: tu mesmo disseste. E ele sai, naquele momento ali, para trair a Jesus. Mas o que Jesus está fazendo ali é trazendo um alerta. E eu quero que você perceba, por meio dessa ilustração, que nesse alerta que gera medo no coração dos discípulos, conduz eles a pensar a respeito da própria fé deles. Leva eles à reflexão para pensarem se de fato eles são de Cristo, se eles são discípulos fiéis do Senhor ou não. No meio do processo, na pergunta, na advertência de Cristo, se revela que de fato são os discípulos verdadeiros e que de fato é o discípulo traidor, o falso discípulo. Na nossa caminhada, muitas vezes nós não temos essa postura de olhar para o nosso próprio coração e ver, parar para pensar: será, Senhor, que sou eu? As advertências deveriam nos fazer pensar a respeito do nosso próprio coração, diante da fé que nós professamos, diante daquilo que nós dizemos a respeito de Deus. Sou eu, de fato? Será que sou eu o traidor? Será que sou eu que irei abandonar a Cristo? O medo nos empurra muitas vezes a uma reflexão saudável, que nos empurra a mais certeza e a mais convicção da nossa salvação. Quando algo dá defeito, nós conseguimos rapidamente procurar identificar o problema daquilo. Quando acende, por exemplo, a injeção do painel lá no seu carro, na sua moto, você vai lá no mecânico, passa um scanner, o cara identifica o defeito e diz para você: o defeito da sua moto aqui é esse. Quando aparecem alguns sintomas de doença em você vai lá no médico, faz alguns exames basilares lá, base, exame de sangue, alguma tomografia, e na maioria das vezes encontra-se ali o motivo, a razão dos sintomas e a própria doença que temos. Mas e quanto à fé? É possível termos convicção de que de fato somos salvos? É possível você ter a certeza de que você faz parte do povo de Deus? Quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Como nós podemos ter essa convicção que o pastor dessa igreja aqui tem a respeito da salvação? Claro, obviamente dele, mas também das suas ovelhas. Aqui rapidamente eu queria abrir um parêntese na pregação, porque Jesus, na parábola do semeador, ele traz uma ilustração, trazendo nessa parábola, para falar a respeito dos tipos de corações que tem na comunidade, naqueles que escutam a palavra de Deus. Ele fala do coração, que é aquele que a palavra, a semente, ela cai na beira do caminho. É aquela pessoa que escuta o que você está pregando, o que você está ensinando, ela não entende nada. O texto vai dizer mais na frente que Satanás vem, rouba aquela semente, arrebata aquela semente e vai embora. Se refere àquelas pessoas que não demonstram nenhum interesse pela palavra. Elas estão obscurecidas. Satanás rouba isso delas e elas não conseguem ver as verdades celestiais. Elas estão endurecidas. O coração está cego quanto às verdades da palavra de Deus. Mas os próximos terrenos, eu diria que são os mais perigosos. E que eu digo que é o que há mais de comum no meio da igreja. Onde eu queria que você fizesse essa autorreflexão sobre o seu próprio coração. Qual é o tipo de coração que eu tenho? Jesus fala de um terreno rochoso. Onde ele fala que as pessoas, a receberem a palavra de Deus, quando surgem as primeiras dificuldades, elas saem, não aguentam. Eu já lidei com pessoas que eu evangelizei, e aí a pessoa aceita a palavra alegremente, feliz, entendeu o evangelho. Na primeira pressão, na primeira dificuldade que surge, ela abre mão e diz que não quer mais. Esse é o terreno rochoso. A palavra não penetra no coração, não faz raiz naquele coração.
Um outro tipo de coração que Jesus declara é o coração espinhoso. E aqui, irmãos, são muitas pessoas que passam muito tempo dentro da igreja. Elas escutam, se alegram, servem a Deus, leem a Bíblia, mas quando surgem as preocupações da vida, quando o desejo pela riqueza, pelas coisas do mundo começa a dominar o seu coração, o fascínio pelo mundo começa a brilhar nos seus olhos, elas se afastam e abandonam a Cristo. Mas Jesus também fala de um coração frutífero, que é o coração que de fato produz frutos, que a palavra ela vai enraizando naquele coração e aquele coração permanece firme, produzindo mais e mais e mais frutos para Deus. E a pergunta que nós temos que fazer nessa noite aqui é: qual é o tipo do nosso coração? Qual é o tipo do seu coração? Que tipo de pessoa você é na igreja? Que tipo de crente você é? Os seus frutos revelarão quem de fato você é. Então, fechando esse parêntese aqui, o autor ele vai mostrar justamente o porquê que ele tem certeza da salvação das suas ovelhas, que é justamente que nós iremos usar como baliza aqui para analisar, para avaliar o nosso próprio coração. E responder também à questão do início: como perseverarmos até o fim. Então agora ele vai mostrar a partir do versículo 10, as marcas de um verdadeiro salvo. Olha o que ele diz no versículo 10, por que ele tinha certeza da salvação desses irmãos. Ele diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aqui ele começa declarando primeiramente que Deus ele não é um Deus negligente, ele é um Deus justo. O autor ele sabia que Deus ele estava atento à vida daqueles irmãos, que Deus observava a vida deles, que Deus analisava a vida deles e o próprio coração deles. Deus não é alguém que se desvia da moralidade, ele é tratado como esse Deus fiel, o Deus que não falha, o Deus que permanece para sempre, o Deus imutável, que não muda. E nesse sentido ele diz que esse Deus ele não é desatento, ele não é negligente, mas ele nos observa atentamente. Não são propriamente nossas obras em si que Deus considera, e sim a sua graça em nossas obras. Deus reconhece nelas a si próprio e a obra do seu Espírito em nós. Então, nesse sentido, Deus ele está observando a nossa vida, analisando a nossa vida, assim como ele fazia também na vida desses irmãos. E o que é que Deus observava na vida dos hebreus? O texto diz que ele observava o trabalho, o vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome. Deus estava atento na forma como esses irmãos serviam. Deus observava como eles se dedicavam no reino, como eles serviam uns aos outros, como eles amavam uns aos outros, como eles se dedicavam uns aos outros. Deus observava atentamente. E o autor diz aqui que ele tem certeza da salvação deles, porque esses irmãos demonstram amor a Deus. O amor vertical, o amar a Deus acima de todas as coisas. Era evidenciado que esses irmãos amavam a Deus. A palavra aqui, trabalho, onde tem sua raiz a própria palavra diácono, que é essa ideia de serviço, é evidenciada aqui nesse amor que esses irmãos dedicam para com o nome de Deus. Na NVI, para quem tem, acho bem interessante a forma como se traduz do original. O texto diz assim: ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstram por ele. Aqui está, irmãos, a primeira marca que nós podemos observar para ver se de fato nós amamos a Deus, para ver se nós de fato somos salvos ou não. A primeira marca é o amor a Deus. Esses irmãos se dedicavam na igreja, se dedicavam em servir uns aos outros, porque eles amavam a Deus. E aqui nós precisamos ter um cuidado muito grande como igreja. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas, ou servimos na igreja, não por amor a Deus, mas muitas vezes por amor a nós mesmos. Muitas vezes nós nos tornamos ativistas na igreja.
Muitas vezes nós fazemos as coisas por amor às pessoas, mais do que a Deus. Temos o famoso temor de homens. Temos o medo de desagradar as pessoas. Temos o medo de corrigir, de admoestar uns aos outros. Fazemos as coisas com medo do que os outros vão dizer. São muitas vezes dedicados, esforçados, empenhados na igreja. Mas o amor a Deus não está latente naquele coração. As coisas são feitas por fazer. A raiz, a essência daquelas obras não é o por amor a Deus. A dedicação e o empenho não é por amor a Deus. Mas é muitas vezes apenas para agradar aos outros. Para fazer com que as suas obras brilhem nos olhos de outros. Outros, porque gostam de si mesmos. São egoístas. Muitas vezes servem na igreja apenas porque gostam. Gostam de tocar, gostam de falar, gostam de ensinar, gostam de fazer muitas atividades na igreja. Mas não fazem essas coisas porque amam a Deus. Fazem porque gostam de si mesmos. Porque acham espaço para agradarem a si mesmos. Isso aqui, irmãos, é muito sutil. Por isso que o meu convite é para que você analise o seu coração. Para ver que o que você está fazendo pela igreja, pelo reino de Deus, é porque você ama o seu Cristo. É porque você ama o seu Deus de fato. Outros fazem apenas para receber elogios ou aplausos. Lembra que Jesus fala isso sobre os fariseus? Eles faziam tudo para receber aplausos dos homens. E Jesus fala, esses já receberam a sua recompensa. Fazem tudo, não para glorificar a Deus, não para agradar a Deus, mas procuram a glória de si mesmos. Eis aqui, irmãos, o medo que eu e você temos que ter. E nos perguntar, sou eu, Senhor? Será que é esse tipo de coração que você tem? Qual é a sua motivação de servir o povo de Deus? Qual é a sua motivação de se dedicar, de ser pontual, de se dedicar ao reino? Tudo isso é muito bom. Mas por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é a razão de você ter vindo hoje aqui nessa noite? Por que você veio tocar aqui nessa noite? Cantar, servir na portaria, chegou mais cedo para orar. Deus não está olhando apenas, irmãos, nossos atos externos. Ele está olhando o nosso coração. Ele não quer apenas obediência externa. Ele não quer apenas o sacrificar. Ele quer obediência interna, devoção interna, amor interno e exclusivo a Ele. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque é isso que nos torna ativistas na igreja. É por isso que muitos cantam, louvam, mas não com um coração cheio de alegria e gratidão. É um cantar seco, é um cantar sem nenhuma devoção, não tem paixão no que está cantando, não tem alegria, não para meditar, não desce ao coração o que você está cantando. É por isso que muitos escutam a pregação, mas é desatento, não tem interesse nenhum pela pregação. É mais um dia, é mais um domingo, é mais um EBD, eu tenho que estar aqui hoje. É um peso. Não são como os discípulos de Emaús, não queimavam o nosso coração enquanto ele nos falava a sua palavra aqui. Não arde no seu coração, não tem aquela paixão de ouvir mais da palavra de Deus, de aprender mais da palavra de Deus. Fala com todo mundo na igreja, participa de tudo na comunidade. Está dentro de tudo, mas não tem alegria. Tudo é um peso, tudo é pesado, tudo é sem vontade. Olha o que eu vou dizer, irmãos. Amam a igreja, as atividades da igreja, mas não amam o Deus da igreja. Não fazem as coisas por amor a Deus, fazem muitas vezes as coisas por amor a si mesmo. Será que esse é o seu coração? Será que essa é a marca que hoje tem dominado o seu coração? Esses irmãos eram marcados pelo serviço sacrificial. Eles se empenhavam por amor a Deus a servir uns aos outros. Por isso que o autor dessa carta, o pastor dessa igreja, tem certeza da salvação deles. E ele diz ainda,
ainda no final do versículo 10. Porque servistes e ainda servis aos santos. Aqui nós encontramos uma segunda marca. A fé, ela produz trabalho constante. O amor vertical a Deus produz um amor horizontal. Um amor que não para, um amor que persevera, um amor que se dedica, que se doa, que se entrega. Eles serviram no passado e eles continuam servindo no presente. Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 10, onde nós vemos o autor descrevendo o serviço que esses irmãos dedicavam aos santos, que nos revela um amor sacrificial, um amor zeloso. Olha o que ele diz aí no capítulo 10, versículo 32 ao versículo 34. Hebreus 10, verso 32 diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes luta e sofrimentos, ora exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tanto vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O amar aqui desses irmãos não era um amor simples. Não era simplesmente dar uma carona para o irmão para ele ir para casa. Não era simplesmente fazer uma visita ao irmão. Não era simplesmente ajudar um missionário financeiramente. Ajudar um irmão que está necessitado, orar por um irmão. Não. Esses irmãos aqui, eles entregavam a sua vida para servir ao outro. Quando os irmãos aqui eram presos, naquele período ali de Nero, naquele período era muito diferente de hoje em dia, né? Hoje preso tem direito a tudo, tem direito a salário, alimentação, camazinha, tudo, né? Às vezes é melhor tratado do que o cidadão de fora. Mas naquela época não era assim. Quando alguém era preso, não tinha comida, não tinha canto para dormir, dormia no chão, ficava algemado, às vezes uns com os outros, e muitos morriam de fome, de frio. Então, quando alguém era preso, os parentes se arriscavam para ir até lá, para dar comida para os presos. Mas os cristãos que eram presos por causa de Cristo, muitos deles nem tinham parentes, e muitos ficaram órfãos, sozinhos, sem familiares, ou até mesmo perderam seus familiares porque começaram a seguir a Cristo. Quem eles tinham? A igreja. Os irmãos faziam uma reunião: ei, pastor Vladimir e o pastor Clesiano foram presos, e aí, quem é que vai? 2 irmãos se voluntariam aí, vamos nós. Mas é o seguinte, se tu for, tu pode perder tua casa, teu carro, todo o dinheiro teu que está no banco, e talvez, irmão, quando tu chegar lá, tu ainda seja preso. Tu quer ir mesmo? Na hora, eu vou. Eu quero servir meus irmãos. Eu quero ajudar meus irmãos. E eles iam. E muitos eram presos lá, e aí era feita uma nova reunião. E aí, quem é que vai agora? E assim iam. Em meio ao sofrimento, eles demonstravam esse amor. Eu quero que você perceba aqui, irmãos, o quanto que esse serviço aqui, ele era muito superior ao que nós dedicamos hoje como igreja. Esses irmãos aqui, em meio ao sofrimento, eles serviam. Você já percebeu quando você está sofrendo, ou quando a gente está sofrendo, a gente tende a se tornar mais egoísta? Tudo começa a ser nós. O centro de todas as coisas começa a ser a gente. Quer que todo mundo dê atenção para a gente. Quer que todo mundo se preocupe com a gente. Que orem, que vá até nós, que nos visitem, que faça tudo por nós. Muitas vezes no meio do sofrimento temos a tendência de sermos egoístas. Queremos ter atenção exclusiva. Mas o que é que esses irmãos estavam fazendo em meio à perseguição? Eles estavam servindo mais. Eles estavam se dedicando mais pelo reino. Eles estavam se doando mais. Talvez com a grande possibilidade de perderem a vida, todos os seus bens, ainda assim eles iam. Talvez alguns aqui já foram mortos. Pais e filhos ou esposa mortos, assassinados. Mesmo em meio a esse sofrimento, eles continuavam servindo. Mesmo órfãos, continuavam servindo.
Em meio à perseguição, serviam mais. Esse é o amor, irmãos, que Jesus quer que tenhamos como comunidade. Esse é o amor que de fato evidencia que entendemos o que Deus fez por nós. É o amor sobrenatural que João capítulo 17 fala. Eles vão ver a unidade que tem no meio da igreja, o amor uns para com os outros, e vão testificar que de fato Deus está no meio deles. Esse amor sobrenatural é o que marca o verdadeiro cristão. Mas muitas vezes, irmãos, nós fracassamos em lutarmos para fazer coisas básicas. Participar das programações da igreja. Servir, ajudar alguém financeiramente. Ler a Bíblia todos os dias. Orar todos os dias. Visitar algum irmão. Coisas basilares da fé. Fracassamos. Caímos. E aqui surge uma advertência para nós. Um analisar o próprio coração. E perguntar, sou eu, Senhor? Eu tenho vivido assim? Eu tenho tratado a igreja assim? Existe esse amor sobrenatural na minha vida? Eu amo meus irmãos? Eu sou capaz de morrer pelo meu irmão? Eu sou capaz de dedicar os meus bens ao meu irmão, para ajudar o meu irmão, para servir ao meu irmão? Essa é uma marca fundamental de um verdadeiro cristão. Ele continua sempre glorificando a Deus com tudo que tem. É o amor sobrenatural, que não paralisa, mas que sempre o conduz a servir ao outro, porque ele compreendeu com que grande amor Deus nos amou. E isso nos motiva a amar também uns aos outros. Eles não são perfeitos. Nesse amor aqui, eles fracassam. É por isso que muitas vezes o autor vai exortar esses irmãos. Por isso que ele fala no versículo 11. Acompanhe comigo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. O autor aqui, com esse tom pastoral ou paternal, como Crisóstomo declara, ele anima as suas ovelhas, para que eles continuem diligentemente se esforçando, para que eles não paralisem, para que eles não fiquem estagnados. O autor aqui, ele vai clamar para que esses irmãos continuem mostrando o mesmo zelo do início. Sabe aquele começo da sua fé cristã, onde você tinha aquela sede de ler a palavra de Deus, aquela sede de participar das programações da igreja, sede da chegada de uma programação onde você poderia estar com os irmãos, aquela sede de ver a igreja, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a pregação. Esse zelo tem que continuar na nossa vida. Deve haver diligência da nossa parte, esforço da nossa parte, ávido, dedicado, para que cresçamos em Cristo. Isso requer diligência, irmãos, empenho da nossa parte. Não existe crescimento sem esforço. Requer dedicação como discípulos, para nos esforçarmos no serviço, no amor e crescermos em Deus. Então, eis aqui uma terceira marca de um verdadeiro salvo. Ele persevera. A marca de um verdadeiro convertido é essa perseverança. Não basta entusiasmo inicial no serviço. É preciso continuidade. Não basta ter boa disposição para começar o labor cristão, o trabalho cristão. É preciso avançar e perseverar até o fim. As lutas, as provas, as tentações e as perseguições podem nos levar ao cansaço de fazer o bem. Mas nós não podemos esmorecer. É isso que marca, irmãos, um verdadeiro cristão. O serviço constante. O empenho constante no reino. Não é o quanto que você já fez, o quanto que você já serviu lá no passado. É o quanto que você está servindo hoje o reino. É o quanto que você está amando o seu irmão que está aí do seu lado hoje. O quanto que você está se dedicando à sua igreja local hoje. Deus quer que você seja diligente nisso. O mesmo zelo que você começou lá atrás. O entusiasmo de quando você entendeu o evangelho. Que você persevere nisso. Que você se empenhe nisso. É o servir até o fim.
não retroceder, não parar, como Scofield, como Blake, que certamente passaram por muitas angústias, viu seu próprio amigo de guerra morrendo, sendo ferido, quase morto, e continuou na sua missão, porque ele compreendia o seu chamado, ele compreendia a sua missão, para o que ele estava ali, qual era o alvo dele. Essa deve ser também a nossa missão, irmãos. Devemos continuar servindo, mas tomemos cuidado, para que o nosso coração não seja como um coração espinhoso. O que é que tem te custado servir os irmãos? Tem te custado algo servir a igreja? Não existe amor sem custo. Não existe amor sem sacrifício. Não existe dizer que você ama a sua esposa e não dá o gás, se empenhar, se esforçar ao máximo para cuidar bem dela, proteger ela, cuidar dela, ensinar ela. Assim é com os filhos, assim é a esposa com o marido, assim é em qualquer coisa que você faz. Não existe amor sem diligência e sem esforço. E eu te pergunto, qual é o amor que você tem evidenciado por Deus? Como você tem perseverado na sua caminhada? Você tem gastado tempo? Você tem dedicado o seu tempo para Deus? As suas finanças, o seu dinheiro, quanto você tem gastado no reino? Quanto você tem empenhado pelo reino? Nós gastamos com aquilo que nós amamos, não é verdade? Se eu quero demonstrar um amor por alguém, eu vou dar o meu melhor financeiramente com o que eu posso. Às vezes até a gente extrapola um pouquinho do cartão de crédito, né? Mas isso é errado. Tem que conversar com o pastor Vladimir, aconselhamento bíblico aqui, né? De finanças. Brincadeiras à parte, muitas vezes nós fazemos o que até nós não podemos, porque nós amamos alguma coisa, amamos alguém. Não é assim com as coisas da nossa vida? Sempre falamos isso aqui. Quando alguém quer passar no concurso, madruga, não dorme direito, se empenha ao máximo, porque ama aquilo, quer passar naquilo, quer aquele objetivo, e ela demonstra amor por aquilo. Quando alguém ama um emprego, ou quer subir na função lá do emprego, chega no horário, é dedicado, é esforçado, faz tudo que é necessário, dedica o amor que é necessário, o investimento que é necessário, por amor àquilo que você quer alcançar. Muitas vezes nós falhamos nisso. Nós temos que lembrar, irmãos, que servir a Deus custará algo. E eu lhe pergunto, o que tem lhe custado servir a Deus? O que você tem dedicado por Deus ou para Deus? Quais são os sacrifícios que você tem feito pelo reino? Quais são os sacrifícios que você tem feito pelo seu irmão que está ao seu lado? Não me venha dizer quantas vezes você vem para o culto. Você pode ser um ativista no meio da comunidade. Me diga o quanto que você tem amado o povo de Deus. E aí vai estar a evidência de que você de fato ama a Deus. É isso que o autor está dizendo aqui para nós. O que deve caracterizar o povo de Deus deve ser essa entrega ao reino de Deus. Amando a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Se empenhando com diligência, perseverando. Não foi o que eu fiz no passado, é o que eu continuo fazendo no presente. Nós não podemos parar, irmãos. Temos muito a crescer. Nós não podemos ficar satisfeitos com a nossa condição espiritual. Nós não podemos estagnar na nossa condição espiritual. Temos que fazer essa autoanálise do nosso coração. O que é que eu preciso abrir mão pelo reino de Deus? Como é que eu tenho falhado na minha igreja? Pense em você individualmente. Não fique pensando, aquela pessoa deveria estar ouvindo isso. Aquela pessoa deveria, eu lembrei daquela pessoa. Não, faça como os discípulos. Sou eu, Senhor. Faça essa autoanálise no seu coração. O que tem te custado? O que você tem doado, empenhado ao reino de Deus? Então, nesse sentido, o escritor adverte os crentes sobre o perigo da indolência e traz um antídoto para ele aí no versículo 12, onde nós também já iremos finalizar. Ele diz: para que não vos torneis indolentes, ou seja, preguiçosos, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Lá no capítulo 5, ele já havia falado a respeito de uma preguiça que esses leitores aqui estavam tendo.
A preguiça lá do capítulo 5, no versículo 11, onde o texto vai dizer que eles se tornaram tardio em ouvir, é a mesma palavra aqui para se referir a indolente ou preguiçoso. A diferença é só a aplicação dela. Lá é o preguiçoso que não quer dar atenção, que por causa da preguiça ele não demonstra nenhum esforço para ouvir. E aí ele se torna, consequentemente, tardio, preguiçoso, distante, por causa da sua falta de interesse, de empenho em ouvir a palavra de Deus. Aqui já se refere ao preguiçoso que não quer se envolver nas atividades que ele sabe que deveria fazer. Aqui o autor está chamando os crentes a serem diligentes até o fim, a não deixar a preguiça dominar você. Irmãos, a gente fez um estudo recentemente aos homens sobre preguiça. E eu tentei deixar claro para todos os homens que todos nós somos preguiçosos em algum nível. O pecado não vem de fora. O pecado está dentro do coração do homem. É o quanto que nós reconhecemos esse pecado. A preguiça ela é manifesta não somente naquele que não faz nada ou dorme muito, mas ela é manifesta também na procrastinação, quando você deixa de fazer aquilo que deveria estar fazendo. Ela se manifesta na falta de preocupação com o reino de Deus, com as pessoas que estão ao seu redor. Você sabe que deveria estar fazendo aquilo ali, e você não faz. Isso é preguiça. Biblicamente isso é preguiça. É ser indolente. E a preguiça leva à destruição. Provérbios vai descrever justamente isso. Lá no terreno do preguiçoso, que está cheio de abrolhos, o mato está tomando conta de tudo. Ele não vê, o preguiçoso não consegue perceber que ele está caminhando para a morte. O preguiçoso não consegue perceber que as atitudes dele, indolentes, estão levando ele à destruição. E muitos de nós estamos assim. Seu lar está ruindo. Os seus filhos estão caminhando para o inferno. Sua vida está distante de Deus. E você continua preguiçoso. Não pode ser assim, irmãos. Nós não podemos ser dominados por isso. Deve haver essa diligência, essa guerra contra o pecado. O grande problema é nós mesmos, irmãos. É esse coração aqui enganoso. Eu sei por mim mesmo, se fosse pelo pecado que está aqui dentro, já teria destruído minha família. Imagina aqui, passando no telão aqui, tudo que passa no seu coração. Me diga, se isso fosse colocado em prática, como é que estaria a sua vida hoje? A minha estaria no lixo. Eu já teria destruído tudo. Mas a graça de Deus, a graça que nos salvou, que manifestou salvadoramente a todos os homens, ela nos educa a renegar a impiedade, as paixões mundanas e a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, irmãos. Não deixemos com que o pecado nos destrua, com que o pecado reine na sua família. Não deixe a preguiça dominar o seu lar, o seu coração. Muitas vezes a gente tem essa tendência de começar bem as coisas. É uma desgraça na nossa cultura. É o cheio de jeitinho brasileiro. Isso é uma desgraça na nossa cultura, irmãos. Começa a academia, não passa um mês, sai. Segunda-feira eu começo a alimentação diferente. Nunca começa. Segunda-feira eu começo com o doméstico com a minha família. Nunca pega na Bíblia para ler com a família. Segunda, terça-feira eu começo a sair com minha esposa, a gente vai começar a ter um momento junto. Nunca faz isso. É o preguiçoso. Sonha, sonha e nada tem. Você não está percebendo que isso vai destruir o seu lar? Eu vou começar a me dedicar mais na igreja esse ano. Nunca começa. Cheio de promessas. Mas nunca começa nada que deve ser feito. Entenda, irmãos. Se você ficar vivendo assim, você vai caminhar para a destruição. A indolência, a preguiça leva a isso. O preguiçoso não percebe que o lado dele está acabado. Para as coisas se destruírem, é só você parar de fazer, de cuidar. Para uma casa ficar suja, é só parar de varrer. Para um relacionamento se destruir, é só parar de alimentar. É só isso, é só deixar de fazer. E deixa eu dizer uma coisa, o deixar de fazer, o deixar de ler a Bíblia, o deixar de orar, isso não é neutralidade. Aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, estão pecando. Nós não podemos deixar a desgraça do pecado dominar o nosso coração, irmãos. Somos chamados para fazer guerra contra ele.
Somos chamados para vencer, para servir, para contribuir. Com o tempo nós temos essa tendência desgraçada de relaxar, baixar a guarda, servir do jeito que der, vir para a igreja no dia que der, ler a Bíblia no dia que der. E a preguiça vai dominando, e quando você se vê já está distante, caminhando à destruição. Essa é a advertência do autor, irmãos. Nós não podemos ser marcados pela oscilação e pela preguiça. Aqueles que contribuem, continuem contribuindo. Aqueles que participam das programações, continuem participando. Às vezes a gente é cheio de desculpa para tudo. Cansado para isso, cansado para aquilo. Faça o que deve ser feito, irmãos. Eu tenho ensinado para o Esdrinhas sobre obediência. E eu tenho dito assim para ele, a obediência é 3I. A obediência ela é inteira, ela é imediata e ela é interna. Toda vida que ele peca, eu perguntei, o pecado leva para onde? Para a morte. Ele responde, para a morte, papai. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que obedecer. E o que é a obediência? A obediência ela é o quê? Inteira, imediata e interna. Nós somos chamados para obedecer a Deus assim. Eu estou ensinando meu filho para quando ele crescer e Jesus mandar ele dar a vida por ele ser capaz de obedecer inteiramente, internamente e imediatamente, sem pestanejar. O objetivo é fazer com que ele entenda que a obediência ela vai proteger ele da morte e vai conduzir ele para ser um discípulo fiel de Jesus. É assim que nós temos que obedecer a Deus. Às vezes, nessa obediência, a obediência interna é a obediência alegre. Eu faço as coisas com alegria. Já viu aquela pessoa, às vezes você, um exemplo, né, filho? Ei, vai lá arrumar teu quarto. Aí, régua, pai, chuta no chão. Está errado. Ele tem que parar, ele vai ser disciplinado por isso, porque ele não pode obedecer de forma errada internamente. Ele tem que obedecer com alegria. Com alegria. Deus não aceita. É o que a gente falou do ativista. Se eu não instruir meu filho isso, mais na frente ele vai ser um ativista. Vai fazer tudo certinho, mas o coração distante. É o fariseu. É o hipócrita. É bonito por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. No entanto, quando Deus nos chama para obedecer a Ele chama para obedecer sim, alegremente, internamente, mas também imediatamente. Quando Ele mandou, é agora. Não espera só um pouquinho, não, é agora. Não tem mais, não tem porém, não tem todavia. A obediência ela é imediata. E ela deve ser inteira. Não é pela metade. Jesus não quer a metade da nossa vida. Não quer o mais ou menos da nossa vida. Ou você é capaz de morrer por Ele, ou você não é capaz. Ou você é um filho de Deus, ou você é um filho do diabo. No entanto, irmãos, e aqui é um conselho que eu tento seguir na minha própria vida, que me ajuda muito. Muitas vezes eu me pego obedecendo a Deus imediatamente e inteiramente, mas falho internamente. Quando eu percebo isso, eu corro para me arrepender e pedir perdão a Deus. Exemplo, estou cantando na igreja, louvando a Deus, percebi que o meu coração está distante. Para ali mesmo, peço perdão para Deus, volto a adorar a Deus, me alegrando, com gratidão, prestando atenção na letra. E aí vai para tudo, para tudo. É um caminho de cai, se arrepende, crescendo, crescendo, crescendo de glória em glória. Quando você serve assim, isso te protege. Quando você obedece imediatamente, inteiramente, isso te protege de um erro, de um fracasso. E a luta vai ser aqui internamente. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Vai ler a Bíblia. Tem um horário lá que você estabeleceu. Obedeça. Imediatamente, inteiramente. Não dê brechas. Não estou afim hoje. Pede perdão para Deus. Senhor, me perdoe. Estou diante da tua santa palavra. Meu coração está aqui frio para ti. Não tenho alegria. Estou distante, Deus. Me perdoe. E lê. Lê tudo que você preparou para ler. Se dedique. Mesma coisa é com a esposa, mesma coisa é com o esposo, mesma coisa é com os filhos. Obedeça a Deus. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós estamos aqui para ser discípulos, para servir. E o autor aqui, ele traz um antídoto incrível, ainda no versículo 12. Ele diz para eles não serem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas.
Aqui, durante todo o restante da carta, ele vai se referir aos famosos heróis da fé. Na próxima pregação, ele vai falar sobre Abraão. E o ponto dele aqui é, você ter em vista, olhar para essas pessoas e imitar a fé que elas têm. É ter elas como um modelo para você. E aqui a gente pode aplicar não somente aos heróis da fé, pode aplicar-se também a bibliografias que a gente pode ler por aí, mas também aos irmãos comuns da nossa comunidade. Irmãos que são marcados por isso, por essa fidelidade. Então eu venço essa preguiça caminhando com pessoas que amam a Deus. Caminhando com pessoas que mantêm a confiança em Deus. Que permanecem firmes amando a Deus. Que servem com paciência, aguardando o grande dia que se encontrarão com o Senhor. Da mesma forma, irmãos, é a forma como nós crescemos. Quem anda com iracundo, Provérbios diz, fica o quê? Iracundo. Me diga aí com quem você anda, e eu direi quem você és. É um ditado popular, mas que tem muitas verdades nele. Assim também é a nossa vida. Pense nas suas amizades agora. As pessoas que você mais convive. As pessoas que estão mais perto de você. As pessoas que você mais fala. O quanto que elas têm te influenciado para o bem. Elas têm te empurrado para mais perto de Deus. São essas pessoas que o autor está aí dizendo para você, como é que você vê essa preguiça que está aqui no seu coração, no nosso coração? É imitando pessoas piedosas. Aí me diga, as suas amizades, elas são de pessoas piedosas? Deixa eu voltar um pouquinho. Que tipo de amigo você tem sido? Você é aquele que é influenciado? Ou você é aquele que influencia? Que ajuda as pessoas a amarem mais a Jesus? Que conduz as pessoas a serem discípulos de Jesus? Que tipo de amigo você é? E que tipo de amigo você tem tido? Ó, irmãos, o chamado aqui para nós é um chamado à perseverança. É uma exortação para que permaneçamos firmes. Nessa grande guerra, Satanás, o mundo e o pecado tentará nos paralisar. Tentará destruir nossa família, nossos lares. O pecado vai tentar destruir você. Você não está numa colônia de férias. Você está numa guerra. Nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Nós não podemos dormir na trincheira. Nós temos que ficar com a arma na mão, pronto para guerrear. O pecado, ele vai tentar te paralisar. Mas lembre-se, você tem um perdão por meio do arrependimento e da confissão. Caí, pastor. Cometi um pecado. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Você tem um livre acesso a Cristo. Aquele que confessa os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados e vos purificar de todas as vossas injustiças. O diabo, ele vai nos acusar, lembrando dos nossos passados, tentando trazer coisas à tona. Não me pergunte quando é que é o diabo, quando é que é o nosso próprio coração, eu não sei. Mas ele vai fazer isso. Ele é o nosso inimigo que está ao nosso derredor. Estamos no mundo espiritual também, irmãos. Não deixemos ser dominados por essa visão secularista, de que não existe um mundo espiritual. Existe sim. E o diabo vai tentar destruir a nossa vida. Ele anda ao nosso derredor tentando nos destruir, tragar a nossa vida, destruir a nossa vida. Mas eu quero que você lembre que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos sustentará. O mundo lhe tentará. Mas felizes são aqueles que encontram sua satisfação e esperança na realidade celestial. A caminhada cristã, irmãos, ela é uma maratona. Ela é uma corrida longa. Nós teremos lesões, quedas feias, cansaço, dores. A caminhada cristã não é uma colônia de férias. Não é fácil ser cristão. É carregar uma cruz. Mas lembre, Jesus traz cura para as feridas trazidas pela guerra contra o pecado. Ele traz perdão para as nossas quedas. E Ele é a água viva para o nosso cansaço. Que permanecemos, irmãos, que venhamos dedicar a nossa vida
para fixar os nossos olhos em Cristo. E Ele nos sustentará até aquele grande dia, para que assim nós venhamos glorificar em cada canto desse mundo, em cada expressão, de fato, ecoar o seu amor. Amém? Vamos orar por isso, pedir pela graça de Deus. Eu convido os irmãos também do louvor, do Ministério de Louvor, para a gente cantar um cântico pensando nisso. Oremos, nosso grande Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece nossos corações. O Senhor não é um Deus injusto. Pela tua graça, muitos aqui têm perseverado. O Senhor tem olhado atentamente para cada um de nós e não tem esquecido do nosso serviço ao Senhor. Aguardamos, ó Deus, o dia que o veremos face a face e o peso do pecado não estará mais sobre nós. A angústia do pecado não nos dominará mais. Os sofrimentos dessa vida, o diabo que tenazmente nos assedia, as adversidades desse mundo não existirá mais. E nós iremos te glorificar em tudo, com cada ato da nossa vida, com cada falar, com cada pensar, como nós ansiamos por isso. O dia que o veremos e seremos semelhantes ao Senhor. Abençoa essa pequena comunidade a perseverar, a sermos soldados diligentes, fixando os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para a tua própria glória, em nome de Cristo. Amém. Amém.